Olá! Em tempos de coronavírus, o cumprimento com qualquer pessoa pode ser esse. Aliás, você sabe por que no Japão a contaminação, o contágio está num ritmo muito mais lento que no resto do mundo? Porque eles têm um protocolo respiratório. Eles chamam isso de protocolo respiratório. A máscara deve ser utilizada por aquelas pessoas que têm qualquer sintoma de gripe, coriza, dor de garganta, tosse, espirros. Então, essa pessoa que tem algum desses sintomas, ou mais de um ao mesmo tempo, usa a máscara para não contaminar as outras pessoas. Então, além disso, eles têm pouco contato e o cumprimento é assim. Então, nós podemos aderir isso como sendo as nossas regras, as novas regras de higiene. Muito obrigado pela sua audiência, como eu disse, e eu quero trazer várias informações para você. O mote desse vídeo é o que o síndico pode fazer em tempos de isolamento. Eu vou trazer várias dicas para você. Então vamos direto ao trabalho? São tempos inusitados. Aparentemente, nós nunca vivemos isso, mas não é verdade, a nossa geração não viveu. Mas o Brasil e São Paulo já viveram momentos parecidos. O primeiro foi em 1904, com a crise da vacina. A vacina no combate à varíola. Teve até, no Rio de Janeiro, a população na rua, depredando prédios públicos, virando bondes e etc., revoltada com a necessidade de vacinar-se contra a varíola. Posterior a isso, em 1918, aqui em São Paulo, houve a gripe espanhola. E nas duas morreu muita gente. Só a gripe espanhola matou mais de 200 mil pessoas no Brasil. É uma estimativa, embora alguns estudiosos divirjam, porque a população de São Paulo naquele momento era de 550 mil pessoas. Então, 200 mil pessoas parece um número muito absurdo. É como se você dissesse que quase metade da população foi dizimada. Mas, de todo modo, a quantidade foi muito grande. Nesse período, passaram 100 anos, um século. Arredondando, 102 anos, propriamente dito, de 1918, da gripe espanhola, para 2020, o ano que nós nos encontramos. Nesse período, nós tivemos muito poucos episódios deste tipo. Mas é importante, e eu vou te trazer no segundo vídeo que eu me comprometi, vários números sobre várias outras doenças que também assolam a população brasileira. É muito importante a gente saber disso. Mas, de todo modo, o que é preciso fazer é evitar o pânico, evitar a histeria. Se você é síndico do seu condomínio, esse papel é o que você deve fazer, acalmar as pessoas. Nada de pânico e histeria. Uma boa forma de ajudar o enfrentamento do medo e as pessoas se sentirem mais aliviadas com a higienização é você manter álcool gel nos elevadores, na área social, na entrada do condomínio. Assim possibilita que aquela sensação de segurança que é extremamente necessária para a nossa mente faça com que os seus condôminos atravessem essa situação com muito mais tranquilidade. Eu desenvolvi algumas dicas para trazer para você síndico, para você conselheiro, e eu chamei de Pratique. São 6 dicas básicas para você ampliar os seus horizontes e pensar um pouco, avaliando o caixa do seu condomínio, para passar essa fase com a maior tranquilidade possível. Sem nenhum problema, nós não vamos passar, mas é possível diminuir o tamanho desse problema se nós fizermos um planejamento correto. Mas o meu intuito aqui é dar dicas ao síndico, ao conselho, ao subsíndico, do que fazer em relação à situação econômica que vai ser criada nesse condomínio. Porque, por certo, o caixa vai sofrer. E o que o síndico pode fazer? Indo direto ao assunto, eu chamei e formei um anagrama com essas iniciais das minhas 6 dicas, que formou a palavra Pratique. A intenção não era desenvolver um sistema ou nada disso, apenas para fixar na nossa mente. Pratique. Então vamos lá. A primeira letra, P. O síndico nessa fase deve priorizar as contas essenciais para a manutenção do funcionamento do condomínio. Então, negociar fornecedores de manutenção de elevadores, por exemplo. Esse é o primeiro passo. Talvez você não consiga pagar a fatura de manutenção integral. Ou, melhor, você pode, conversando com o seu fornecedor, diminuir, reduzir o valor mensal dessa manutenção e colocar essa diferença para os meses pós-crise. Você vai pagar um pouco mais, mas paga de maneira segmentada. A segunda letra R, você deve, síndico, relacionar
as principais oportunidades de economia. Deve conversar com seus condôminos, claro que de maneira remota para evitar aglomerações e evitar esse contato, mas você deve primar por desenvolver sistemas de economia nessas necessidades básicas, que são energia elétrica, água e o gás. Você precisa convencer, como eu disse, os seus condôminos de que é necessário diminuir o consumo de água. Por quê? Porque nós estamos num momento que está chovendo menos. Então, muito provavelmente, com todo mundo em casa consumindo ao mesmo tempo, todo mundo dentro do condomínio, vai subir o consumo. O que pode acontecer com os nossos mananciais? Nós podemos viver no futuro uma nova crise hídrica. Então, já prevendo isso, o síndico, como líder para passar esse momento de crise, deve conduzir os seus condôminos e conscientizá-los de que é preciso economizar. Para formar a primeira sílaba pra, é a terceira letra, A. O síndico precisa analisar pormenorizadamente o seu caixa, o seu fluxo de caixa, seu fluxo de pagamentos, se debruçar por algumas horas sobre todas as despesas e identificar aquilo que ele vai conseguir conversar, o que são fornecedores que ele pode diminuir, postergar, adiar para outros meses, ou que ele vai ter necessidade realmente de sentar, negociar e diminuir os pagamentos sem prejudicar os serviços essenciais para esse condomínio. Outra coisa que é a dica de ouro, tanto o município quanto o estado, quanto a União, já manifestaram que durante 90 dias não vão cobrar, não vão cancelar, não vão cortar fornecimento. No caso das autarquias, água, energia elétrica e gás, se for extremamente necessário para que o síndico passe por esse período, então a sugestão é não pagar. Você vai precisar manter o seu caixa, como eu disse, para pagar as questões essenciais desse condomínio. Talvez a manutenção de elevadores, manutenção de portões, enfim, outras coisas que você identifique como essenciais, imprescindíveis para o conforto e para o condomínio como um todo poder passar por essa crise de maneira menos dramática. A mesma coisa podemos dizer com os impostos, seja na esfera municipal, seja na federal, onde você faz aqueles recolhimentos. Você pode postergar esses pagamentos. Se você começar a perceber que isso nos meses posteriores vai te prejudicar, não faça o repasse. Espere, mantenha o controle, faça suas anotações para que você não perca futuramente o foco. Iniciando a segunda sílaba com o nosso T. O síndico deve tratar o diálogo como essencial, como medida fundamental para manter a tranquilidade, para manter o diálogo com o conselho e com representantes dos condôminos ou com os próprios condôminos, sempre de maneira remota. Então, abrir outros canais de diálogo, se ainda não existem, para que ele possa conversar, dialogar com todos os condôminos e conduzi-los a uma passagem por essa crise, como eu disse, da maneira menos danosa possível, menos dramática possível. O I de prática, da segunda sílaba, incentivar trabalhos voluntários entre os condôminos. Exemplo, se você está protegendo colaboradores que vinham fazer limpeza, que vinham fazer portaria, se você tiver como conduzir isso com alguns condôminos voluntários, faça. Pense que o semelhante também merece o seu respeito, também merece ser preservado. Então, se essa pessoa tem que pegar transporte público por várias horas, mora muito longe, conduza os seus condôminos que podem fazer esse serviço essencial a fazerem trabalho voluntário. Essa é uma maneira que até o moral, até mentalmente as pessoas podem ficar melhor, se sentindo mais úteis. Então limpar os andares, limpar hall social, limpar elevador, às vezes isso pode conduzi-los para passar dias melhores. A mesma coisa com a portaria, se você estiver enfrentando problemas com porteiros que infelizmente não conseguem chegar ao seu trabalho, ou por idade ou outra condição precisam ficar em isolamento social, faça isso, convide algum condômino que tenha uma noção disso a fazer esse serviço e faça um revezamento. Essa é uma dica importante para você manter a harmonia no seu condomínio. Por fim, chegamos ao C, a última letra do anagrama Pratique.
Síndico, é preciso coragem. Coragem para tomar as medidas necessárias para que você conduza o seu condomínio da melhor maneira possível por esse momento de calamidade pública. Eu ia falar catastrófico, quase catastrófico. É preciso que você seja o líder desses condôminos, que você transfira para eles tranquilidade, nada de pânico, nada de histeria. Vamos passar por esse momento juntos. O momento é de união, é pensar no coletivo. Todos precisam de proteção. E principalmente, não precisaria estar dizendo isso, mas principalmente os idosos. Você deve de alguma maneira monitorar esses idosos para que esses sim permaneçam isolados. Então, quando eu falei de incentivar trabalhos voluntários, você pode incentivar alguns condôminos que sejam mais jovens, que estejam saudáveis, que possam ir fazer as compras para esses idosos. Isso pode ser uma grande oportunidade de auxílio dessas pessoas se sentirem melhor, prestar solidariedade. Agora, para esmiuçarmos um pouquinho cada uma das opções que eu passei para você, vamos relembrá-las e eu vou abrir um pouco a nossa mente em relação a isso. A primeira letra P, priorizar as contas, o síndico deve sim priorizar essas contas, como eu já disse, e avaliar se já não é necessário para este momento. Nós vamos começar um novo mês agora, ou estamos começando quando você estiver vendo esse vídeo. É imprescindível que você já faça essa análise agora. Você já se debruce, já verifique, priorize as contas essenciais para que nada falte para o seu condomínio. Como eu tratei também de relacionar aquelas oportunidades de fazer economia, sente com os representantes dos condôminos ou elabore uma reunião com todos os seus condôminos, afixe cartazes, economizem. Normalmente, nos finais de semana, quando a vida está no ritmo normal, os finais de semana acabam sendo os dias em que mais se gasta energia elétrica e água nos apartamentos de um condomínio. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa. Agora, todos estão em casa, estão fazendo home office, a família inteira está lá. Então, é natural que se gaste mais energia elétrica e que se gaste mais água. Então, síndico, é imprescindível que você converse já com essas pessoas. Seja porque ainda não é individualizada a água no seu condomínio, seja porque é um bem que não pode faltar e que toda a cidade vai precisar. Consciência. Esse é o momento do síndico conscientizar os seus condôminos. Como eu já te apresentei, as autarquias e as três esferas vão prorrogar por 90 dias qualquer tomada de decisão em relação à cobrança de inadimplentes. Então, esse é o momento que você vai ter para usar o sistema. Se for necessário, segure o valor que você iria pagar, uma conta de água, uma conta de energia elétrica ou mesmo uma conta de gás, e use para os serviços essenciais do seu condomínio, para que nada falte, para que um elevador não pare de funcionar, para que você possa separar o lixo para que ele não se acumule, fazer limpezas básicas, enfim, priorizar. Essa é a palavra. Como eu disse antes, o síndico vai precisar analisar pormenorizadamente o seu caixa. E nesse momento, ele não vai poder lançar mão de cobranças. Por quê? Nos condomínios devem existir muitos autônomos, profissionais liberais, pessoas que dependem do próprio trabalho para ganhar o seu sustento. Nós já passamos aí quase 15 dias de isolamento, então boa parte desses recursos já se foram. Então, síndico, não será o momento de você fazer cobranças dos inadimplentes. O momento é de conscientização. Aqueles que podem devem continuar pagando. Aqueles que não puderem pagar, você vai ter que segurar por esse momento e pensar quando acabar, como é que você vai agir, que estratégia você vai utilizar. Mas é um momento de ser humano e solidário. Então, por isso que eu disse, veja como as coisas se completam. Você precisa se debruçar sobre esse caixa para priorizar aquelas contas essenciais para não comprometer a manutenção do seu condomínio. A vida cotidiana tem que continuar. Quanto ao diálogo, tratar o diálogo como imprescindível, como nós dissemos antes,
e é realmente imprescindível que você encontre. Hoje no mercado existem várias ferramentas que propiciam você fazer reuniões com até 10, 12 pessoas. Então, se você por WhatsApp, pelos contatos, ou mesmo se ainda não os tem, pegar pelo interfone e fazer contato com essas pessoas, formatar reuniões, abrir o diálogo para que vocês possam conduzir o seu condomínio da maneira mais harmônica possível durante essa crise. Lembrando que tem que economizar água, lembrando que você vai pagar as contas essenciais para poder passar pela pior fase e falar com eles sempre. Então, se utilize da tecnologia, aproveite o isolamento social para quebrar esse paradigma. Vá além. Existem, de novo, várias ferramentas que podem te ajudar a fazer isso. Eu vou deixar aqui um telefone de contato de WhatsApp que você pode me perguntar. Fique à vontade, posso te ajudar naquilo que for preciso. Como eu disse, incentivar os condôminos pode ser também uma boa ferramenta, não só para aumentar o diálogo, mas para comprometer todas as pessoas com a manutenção desse condomínio. Isso no futuro pode gerar benefícios para todos. É hora de pensar no coletivo. E por fim, a coragem. Síndico, não deixe de tomar atitude. Não tomar uma atitude nesse momento pode, no futuro, causar consequências muito piores. Precisando de ajuda, nós estamos à disposição. Nos assuntos de administração, o síndico é quem deve ser líder. É ele que tem a responsabilidade. É o homem da caneta. É o chairman. É ele que tem que tomar as atitudes. É ele que vai decidir o que fazer. Então, você síndico, você subsíndico que está auxiliando o síndico, temperança é a palavra. Nada de criar pânico, não é momento para pânico, não é momento para histerias. O momento é de conscientização para que nós passemos da melhor maneira possível esse período que, aliás, nós não sabemos quanto tempo será. Então, quanto mais preparado você estiver para tomar as decisões necessárias e quanto mais preparado o seu condomínio estiver para passar por essa fase sem negligenciar os serviços essenciais, mais o resultado vai se apresentar positivo no futuro. Muito já foi falado e discutido sobre isso. Muitos síndicos já tomaram a atitude de fechar as áreas comuns, de fechar salões de festa, de adiar os eventos, né, para evitar festas e aglomerações. É uma atitude bem radical, mas há um decreto governamental, então é preciso segui-lo. Mantenha as áreas comuns limpas e fechadas. Por fim, eu quero agradecer de novo a sua audiência, espero ter trazido um pouco de alento para esse momento tão complicado que nós estamos enfrentando e te convido para ver o segundo vídeo, onde eu trago informações e dados que eu trabalhei, além de conceitos, para te trazer uma informação fidedigna sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o coronavírus, sobre o seu enfrentamento. Eu não vou emitir a minha opinião no vídeo, eu te trago dados, e com esses dados, com essas informações, eu quero ajudar você nessas decisões importantíssimas que você vai precisar tomar, síndico. Elas são imprescindíveis, não terá como adiá-las. Mais uma vez, o meu muito obrigado.